Aula do componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós daremos continuidade à nossa aula de introdução. Nós estamos fechando a nossa série de introduções. Essa é a parte número 5. Eu sou a professora Nara Aline Menezes e hoje nós faremos um apanhado de todos os outros tipos de introduções que foram trabalhados nas aulas anteriores. Então, o que nós traremos na última aula de introdução? Vamos lá descobrir agora. E aí nós temos assim: posso fazer a minha introdução citando livros, filmes e séries? Acredito que todos já tenham assistido uma série, um filme ou até mesmo já tenham lido um livro. Eu posso fazer uma citação de algum livro, de um filme ou de uma série dentro da minha redação, da minha introdução? Vamos descobrir agora. E aí, só para retomar, o que seria um contexto, um tema e uma tese? Há 4 aulas nós estamos estudando a nossa introdução. E nós já percebemos que a nossa introdução ela precisa ser contextualizada com outras áreas do conhecimento, com literatura, com o nosso conhecimento prévio. E aí nós também precisamos ter o tema, né? Que nós precisamos contextualizar esse tema também, para não fugir desse tema. E nós precisamos de uma tese. Então, o que seria essa contextualização? É algo que perpassa a temática, que tem a função de contextualizar. Se eu preciso usar áreas de conhecimentos diversas, então eu preciso contextualizar com outros tipos de áreas. História, geografia, a própria literatura. Então, eu preciso contextualizar com essas outras áreas do conhecimento. Porque, às vezes, quando você leu lá: ai, professor, o que é contextualizar com outras áreas do conhecimento? Vocês sabem que vocês estudam história, geografia, química, física. Você vai usar uma área dessa do conhecimento, você vai utilizar um conhecimento de um assunto abordado pelo professor que faça, assim, uma referência direta com o seu tema. E o que seria o tema? Que é a proposta que é apresentada. O tema, a própria redação do Enem já vai te fornecer. Então, você vai fazer a leitura desse tema, vai descobrir lá dentro da leitura do tema quais são as palavras-chave, para você não correr o risco de falar de forma muito ampla. Por exemplo, somente sobre o assunto. Você vai falar de uma forma mais específica, mais voltada para a proposta do tema. E o que seria a tese? É o que mostrará o posicionamento que você irá defender no decorrer do texto. Lembra que nós tivemos uma aula só sobre tese? E aí você pegaria o seu tema, transformaria em uma pergunta, e aí a resposta para aquelas perguntas seriam a sua tese? Pois é, essa aula você pode voltar, você pode assistir novamente para relembrar. Então vamos dar continuidade. Introdução por citação a livros, filmes e séries. Escolha uma situação de um livro, de um filme ou de uma série que esteja relacionada ao tema apresentado na proposta. E, a partir daí, mostre como a vida imita a arte e vice-versa. Ou seja, você precisa trazer a situação ficcional com a realidade. Então, assim, quando você faz a leitura do seu tema, que você encontra as palavras-chave, automaticamente você tem um repertório. Você chegou até aqui, você já leu, você já assistiu, você tem uma gama de conhecimentos. Então, nesse seu repertório particular, você vai encontrar alguma coisa que talvez você tenha lido ou assistido que tem uma relação direta com o seu tema. E aí é nesse momento que você vai fazer a escolha. E a escolha certeira, para que não fique uma coisa que não tenha nada a ver com a outra. Esse modelo de introdução para a redação é bastante prático e cria um vínculo com o leitor, dada a atualidade das obras que podem ser usadas. Aqui, o seu repertório da Netflix pode entrar em ação. Lembrando que o leitor, a pessoa que vai fazer a correção, ela vai pesquisar. Por exemplo, ela não leu nada relacionado ao livro que você fez a citação. Então, ela vai procurar esse livro e ela vai ter que fazer uma leitura para poder ter
ciência de que se você fez uma citação do livro, você fez uma citação de forma correta, que há realmente uma relação com o seu tema. Em relação a séries e filmes, do mesmo jeito. Então, vamos continuar. E aí eu trouxe um exemplo, porque nós trabalhamos com a parte prática. Eu acho importante que vocês visualizem isso dentro do texto, porque a partir da visualização você consegue criar o seu próprio texto usando essa mesma técnica. E aí, nesse primeiro exemplo, eu trouxe uma citação que foi através de livros. Eu não sei se vocês lembram, nas aulas anteriores, eu já fiz isso algumas vezes. Mas como recordar é viver e é a prática que aperfeiçoa, então vamos lá. E aí o tema da redação era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Nós temos aí as palavras-chave, né? Que são as doenças mentais, que é o assunto, e aí nós estamos falando do estigma associado às doenças mentais. Então, assim, tá bem delimitado. Que estigmas são esses? E aí Maria Júlia Passos fez uma introdução brilhante e ela fez uma referência a uma obra chamada Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex. Observe que não é uma obra, assim, para o grande público muito conhecida. Então, provavelmente, se o leitor, que é o corretor da redação, ele não tivesse lido essa obra, ele teria que procurar uma fonte que fosse acessível para poder fazer a leitura para ver se a Maria, ela realmente fez uma relação direta com o tema. Então, vamos descobrir se ela foi feliz. Então, vamos lá. Maria Júlia Passos é a dona da redação. A obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex, retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país, na cidade de Barbacena. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos e invasivos, desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual, uma vez que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Perfeito! Ela trouxe uma contextualização, que é o que nós estamos trabalhando há várias aulas. Ela trouxe o livro como pano de fundo. Ela narrou o que acontecia dentro do livro da jornalista. Ela trouxe o tema de forma clara e objetiva. E aí ela trouxe a tese, que é o ponto de vista dela a respeito desse tema, desse assunto. Então, vamos ver em que parte houve essa citação desse livro, essa referência, essa alusão. E aí tá aqui, ó. Se você observar, a maior parte da introdução, eu diria até que mais de 50%, 60% por aí, é basicamente a referência ao livro. Começa lá na obra O Holocausto Brasileiro e vai até transtornos psíquicos. Observe que, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem dificuldade na hora da escrita, consequentemente, se você fizer uma alusão como essa, e ela tiver muita relação com o tema, você já ganha bastante linha, porque tem gente que é muito objetivo, né? Então, se você é uma pessoa muito objetiva e você escreve pouco, é importante que você, por exemplo, conheça obras, filmes, séries que você possa contextualizar, porque isso traz, assim, uma gama maior de conhecimentos para você fazer uma relação com o tema. Observe que ela escreveu bastante no início do texto, na introdução. Aqui nós temos um exemplo de uma redação do Vinícius Adriano, e aí ele faz uma contextualização, por exemplo, da obra do autor de um Oscar, né, que é um longa-metragem, e a obra chama-se A Invenção de Hugo Cabret. Vamos fazer a leitura para nós identificarmos, dentro dessa introdução, qual a relação entre a obra e o tema. O tema é democratização de acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos lá. No longa-metragem ganhador do Oscar, A Invenção de Hugo Cabret, narra-se o cotidiano de um jovem garoto órfão que, apesar de viver sob precárias condições, em uma estação de trem parisiense, frequenta clandestinamente uma sala de cinema próxima ao seu lar, como uma forma de afastar-se da sua infeliz realidade.
Tal obra fictícia, além de expor um dos benefícios da ida a esse tipo de estabelecimento, também denuncia a desigualdade de acesso à arte cinematográfica, semelhantemente ao que ocorre no Brasil contemporâneo. Nesse âmbito, faz-se necessário analisar dois entraves acerca do óbice social apresentado: os elevados custos para a entrada em cinemas, incompatíveis com a condição financeira de camadas populares, e a falta de mobilização cidadã em prol da equidade dos direitos relacionados a essa situação. Observe que essa introdução ela foi riquíssima. Ele trouxe a tese de forma bem clara, ele antecipou a intervenção e aí ele fez uma contextualização com a obra que foi indicada inclusive ao Oscar, né? Que é a obra da Invenção de Hugo Cabret. Eu acredito que a maioria de vocês já tenham assistido. E aí, professor, onde é que nós temos aí essa contextualização? E aí vamos observar onde é que foi que o autor utilizou a contextualização da obra dentro da introdução. E aí eu trouxe aqui uma imagem, né? Para que vocês possam observar que talvez vocês já tenham até assistido este filme. E aí nós temos aqui, ó, no início, nós temos aproximadamente de 5 linhas, quase 6, em que ele faz essa alusão à obra, né? Que é um longa-metragem, é um filme, que vocês provavelmente já conhecem, e tem tudo a ver com o tema. Porque esse personagem dessa obra, que é o Hugo Cabret, ele vivia numa estação de trem. Então, assim, nós estamos falando da democratização ao acesso do cinema no Brasil. Então, assim, ele já vivia em uma condição super precária. E ele, como vivia clandestinamente, ele conseguia entrar nas salas de cinema sem ser visto. Então, assim, ele tinha acesso à arte, mas de forma, assim, bem precária. Então, ele faz um paralelo com os dias atuais, com a nossa sociedade contemporânea, com o Brasil, que algumas pessoas nem acesso ao cinema têm, por causa dos valores, que são muito altos, por causa das condições em que são oferecidas, são os lugares, assim, para um público mais requintado. E aí ele foi muito feliz quando ele fez essa contextualização. E aí ele diz assim, nesse âmbito faz-se necessário observar dois entraves. E aí ele traz dois argumentos. Observe que ele diz dois entraves. Ele já anuncia que ele vai falar de dois argumentos, as duas teses que ele vai defender lá no desenvolvimento. Ok? Vamos continuar. Trouxe uma outra, e aí essa é relacionada, por exemplo, a um outro filme que eu acredito que todos vocês conheçam. O tema é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aqui nós estamos falando de uma outra temática, que são as doenças mentais. Observe que lá no primeiro exemplo que eu trouxe, nós também falávamos de doenças mentais, só que nós fizemos uma alusão a um livro. Dessa vez nós faremos uma alusão a um filme. Será que ficou legal? Será que ficou bom? Será que ele foi feliz? Então vamos observar. No filme estadunidense, Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é impreciso que essa chaga social seja resolvida a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Observe aí que eu faço uma relação direta do filme com
com a parcela da população. Quando ele usa assim, tipo um verde e amarelo, ele está falando da nossa bandeira, ele está falando do Brasil, ele está falando da nossa sociedade. Porque vocês sabem que nós iremos delimitar o tema, nós podemos até fazer uma referência, por exemplo, a um filme de outro país, mas nós temos que falar sobre o nosso país, é o Brasil, é o povo brasileiro, é a bandeira verde e amarela, porque é como se fosse um sinônimo dentro do texto. Como vocês sabem que nós utilizamos o recurso de não repetir as mesmas palavras várias vezes dentro do mesmo parágrafo, para não se tornar repetitivo e não perder pontuação, ele pode usar sinônimos. E foi isso que ele fez. E aí ele fez essa citação a esse filme, que é o filme do Coringa, que é conhecidíssimo, acredito que a maior parte de vocês já tenha assistido, todos sabem que ele tem problemas mentais, o Coringa, ele tem problemas de riso, ele ri o tempo todo, e aí ele trouxe esse problema que o Coringa traz do filme para a nossa realidade. Ele fez uma relação direta do filme com a temática, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, tome muito cuidado. Assim, eu posso até fazer relação, por exemplo, com um filme lá dos Estados Unidos. Porém, nós estamos falando de uma temática, de uma problemática nossa, do Brasil. E aí nós temos aqui o personagem que é conhecidíssimo, famoso, diga-se de passagem. E aí nós temos aqui a parte da introdução em que ele faz essa alusão ao filme. E aí, por último, e não menos importante, eu trouxe um fragmento de uma série. E aí, no caso aqui, o tema é o sistema prisional brasileiro e os seus efeitos no século XXI. Vocês perceberam que todos os temas são relacionados ao Brasil, a problemática é nossa, então nós podemos fazer até uma citação a obras de fora, porém a problemática é sempre nossa. A gente pode fazer uma comparação com algum problema externo, mas sempre voltando para os nossos problemas pessoais aqui do Brasil, né? Porque nós temos bastante, não sei se vocês perceberam, todos os anos nas redações as temáticas são sempre problemas relacionados ao Brasil, porque esse é um assunto que precisa ser discutido e debatido. E aí nós temos aqui, nesse caso, um seriado, né? Que nós conhecemos como Orange is the New Black. Desculpem aí o meu inglês, eu não sou formada em inglês, fiz o que pude. No seriado Orange is the New Black, as detentas da prisão Litchfield organizaram uma rebelião para melhorar as condições da educação, alimentação e outros serviços prestados na instituição e obtiveram relativo sucesso em suas demandas. Já na realidade, observe que eu contextualizo. Eu comecei falando da série, de uma problemática, e aí eu já trago para a nossa realidade brasileira. Rebeliões em presídios não costumam acabar bem. Então, assim, eu contextualizei lá da série, ou seja, a vida imitando a arte. Já na realidade brasileira, rebeliões em presídios não costumam acabar bem. No conhecido episódio do Carandiru, em 1992, a rebelião resultou em um massacre que vitimou 111 presos. Muita atenção nessa hora, porque eu não posso inventar o número de presos. É necessário que eu saiba exatamente o valor, porque se eu não souber, eu tenho que falar vários, centenas ou dezenas, por exemplo. Mas eu não posso criar um número fictício que não existe, porque o ledor ele vai lá e ele vai pesquisar se a informação ela está correta. E as datas também. Em 2017... durante as várias rebeliões ocorridas por todo o Brasil, o número de mortes foi ainda maior. Observe que ele utilizou um outro recurso. Ele até sabia da quantidade de mortes do Carandiru, porém a de 2017 ele não sabia. E aí ele colocou que foi ainda maior. E tá tudo certo. Ele foi muito feliz. Ele só não pode inventar uma informação que não existe. E aí nós temos aí, sempre no início da introdução. Se vocês observarem essas alusões a filmes, obras literárias ou a séries, elas iniciam o texto. As pessoas se sentem mais confortáveis em iniciar o texto fazendo a alusão do que colocar ela no meio do texto. Mas isso não quer dizer que você não tenha liberdade para fazer isso, tá? E aí nós temos aqui, eu trouxe para vocês um esquema de todos os tipos de introdução que nós já estudamos. E aí nós temos aqui as por alusões históricas, que vocês já estão assim, verdes de saber, por citações, por dados estatísticos, por definições.
as séries, filmes e obras literárias, que foi a que nós acabamos de ver, por comparações. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma alusão, por exemplo, a séries, filmes e obras literárias, não deixa de ser por comparação também, porque nós estamos comparando a vida à arte. Por questionamentos, quando nós temos uma pergunta dentro do texto. E aí nós temos as competências que foram utilizadas, né, dentro dessas introduções, todas elas foram alcançadas. E essa, por exemplo, foi mais uma aula e a última aula de introdução. Eu espero que vocês treinem bastante em casa, porque é justamente a prática que vai aperfeiçoar. Se você tiver alguma dúvida, vá lá e reprise a aula. Tente fazer em casa. Observe se ela tem os conectivos necessários, se tem relação com o tema, ou se você está abordando somente o assunto. Mas treine. Treine, 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 porque a prática vai aperfeiçoar. E aí, até as próximas aulas, e nas próximas aulas nós faremos, por exemplo, algumas questões comentadas, e aí, logo em seguida, nós iremos trabalhar a nossa segunda temporada da série Redação, que no caso seria o desenvolvimento. E aí, reprisem, acessem a plataforma e até a próxima aula.